Meus queridos, minhas queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com cada um de vocês nessa noite, queridos. Existe um princípio bíblico, irmãos, que como todos os outros, é muito mal compreendido numa boa parte da aplicação que é feita hoje. E esse princípio é a lei da semeadura. O princípio é extremamente elementar, irmãos, muito simples de entender. Só é possível colher aquilo que você plantar. Simples, irmãos. A natureza mesmo impõe isso a nós. Se você plantar batatas, meus irmãos, você vai colher batatas, inescapavelmente. A Escritura ensina que, se é assim na criação de Deus, na vida material, também é assim na vida da gente. Então, onde é que está a má compreensão? Muitas pessoas dizem hoje em dia, plante fé na certeza que você vai colher vitória. Aqui está o problema. E aí, abrem-se as carteiras, né? As pessoas vendem suas casas, dão tudo o que tem, na expectativa de, plantando essas coisas, receber fortunas, maridos, esposas, cura, qualquer coisa nesse sentido. E, obviamente, você já sabe a explicação dessa heresia, né? Você sabe como é que a gente responde a esse tipo de interpretação daquilo que Deus fala? Irmãos, a lei da semeadura nunca falha, ela nunca vai falhar. Sempre nós vamos colher aquilo que nós fizermos. Com um porém. O produto final, muitas vezes, aquele último, aquele lá na ponta, é reservado para a eternidade. Às vezes a gente vê pessoas aqui que não recebem a paga pelo que eles fizeram. Nem de bom nem de mal. E às vezes parece então que essa lei falha. Pessoas fazem o mal, não sofrem. Pessoas fazem coisas muito boas e não recebem o bônus. Pois bem, irmãos, a gente quase nunca paga plenamente o mal que a gente comete aqui. E, no sentido oposto, a gente também não recebe a paga plena pelo bem que a gente pratica aqui. Mas ainda que seja assim, irmãos, ainda que a gente veja essa lei não se aplicando em toda a sua potência para todas as pessoas, a verdade é inescapável. E, irmãos, o pecado sempre traz consequências para a nossa vida. Sempre, independente do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, aquilo que a gente planta, a gente colhe, irmãos. Nem sempre essa colheita é imediata, né? Mas às vezes ela é. A gente vai ver um drama hoje descortinado diante da gente. Um pecado que vai cobrar o seu preço quase que imediatamente. Pecado plantado, regado, gestado e vai florescer nessa colheita maldita. E a gente vai ver os efeitos disso em Gênesis capítulo 29. Livro do Gênesis, capítulo 29. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? E eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem aí vindo com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, o irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua mãe, correu ao encontro dele, abraçou, beijou e levou para casa. Jacó contou a Labão tudo o que tinha acontecido. E então Labão disse: de fato, você é meu osso, minha carne. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós estamos aqui reunidos ao redor dela,
reunidos ao redor do teu nome também, na tua presença, sabendo que de ti nós recebemos vida. Então, por favor, nessa noite nos encontra mais uma vez. Por favor, alimenta o teu povo. Nos ajuda a entender a tua palavra e aplicá-la em nossos corações, para que, de fato, o pecado tenha cada vez menos poder sobre nós, que a gente viva uma vida de santidade. É o que eu te peço no teu nome. Amém. O cenário, irmãos, montado é fruto direto do drama anterior que a gente viu junto na semana passada. Rebeca enviou o seu filho mais novo para longe. Esaú odeia o seu irmão e o faz até a morte, irmãos. O seu desejo é matá-lo. O ódio de Esaú propicia e gera nele desejos de morte. E aí Raquel, olhando para o estado de coisas dos seus filhos, querendo evitar, os separa. Então Jacó parte para longe da sua terra natal, longe da sua família, e vai em busca de formar a sua própria. Rebeca tinha uma expectativa, a gente viu isso na semana passada, de que em poucos dias eles iam se reencontrar. Esse reencontro nunca acontece, ela vai morrer sem ver seu filho retornar, mas Jacó parte numa tarefa, num intento de encontrar uma esposa para si e começar a sua própria família. É aqui que a gente começa a nossa história. Ele já saiu, ele está em outro lugar. E aí então a gente viu que no versículo 1 agora do capítulo 29, ele está caminhando para Oriente. É isso que diz, né? E ele se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Isso quer dizer leste, irmãos. Ele está caminhando a leste e ele está se aproximando da terra dos seus antepassados. Ele está caminhando cada vez mais no sentido de onde parte Abraão. Então, essa história começa no leste, Abraão vai vindo para Canaã, agora Jacó está retornando. E aí, nessa sua peregrinação, no versículo 2, ele encontra um poço que tem 3 rebanhos. E aí, irmãos, hoje, talvez não exatamente desse jeito, mas ainda há comunidades que se organizam dessa forma. Tem um poço e esse poço é coletivo. Esse poço serve para toda a comunidade. Então, é um dispositivo coletivo que serve de hidratação para essa comunidade toda. É um grande buraco, irmãos, na terra. E você sabe também, mesmo que empiricamente, que se você cava numa profundidade significativa, você vai encontrar água e água pura. Essa é a ideia. Tem um poço profundo e ele está sempre vertendo água. O solo está sempre fazendo com que essa água brote. E esse poço é tapado, irmãos. Obviamente, você também entende que é tapado para higiene. Então, um buraco e tem uma grande pedra tapando esse poço para higienização, para manter a água pura. Versículo 3, todo mundo então aflui para lá para poder finalmente dar de beber aos seus rebanhos, uma vez que a pedra é retirada. Esse é o cenário. É aqui que Jacó chega. Então, ele chega, encontra esse estado de coisas, vê o poço, vê o povo, e aí, irmãos, ele faz, versículo 4, ele se aproxima do grupo e faz uma pergunta direta. Ele pergunta para o pessoal, de onde é que vocês são? Só que, irmãos, a intenção dele aqui não é descobrir a história daquelas pessoas que estavam lá. Pelo contrário, a intenção de Jacó aqui é descobrir onde é que ele está. Por quê? E isso é, de novo, né, irmãos? Essa diferença cultural faz a gente não perceber algumas coisas que são óbvias no texto, mas não são óbvias para a gente. Quando a gente está andando hoje para qualquer lugar que seja, mesmo nos lugares mais distantes, ainda assim, irmãos, tem placa. Você está andando na rua e aí, vez por outra, se você continuar andando, na hora você vai topar numa placa. Você tem um negócio no seu celular que chama GPS, que te diz onde você está em qualquer lugar, a qualquer momento. Você entende que não era assim nesse tempo? Jacó está andando, e ele vai andando. Como ele sabe que ele saiu de uma cidade e chegou na outra? Como ele sabe que ele cruzou uma fronteira? Ele está andando a esmo. E aí ele encontra, então, essas pessoas, eles perguntam, de onde é que vocês estão? A ideia é, onde é que a gente está? É mais ou menos isso que ele está perguntando. E aí eles respondem, nós somos de Harã. Quando eles respondem isso, Jacó entende, a minha jornada acabou. Eu cheguei onde eu precisava chegar. Ele tinha saído de Canaã em direção a Harã. Quando esses homens dizem, a gente é de Harã, ele entende, ok, eu cheguei, eu estou no lugar certo. E ele continua essa investigação. Ele pergunta, ok, se vocês são de Harã, vocês conhecem Labão? O que o povo responde? Sim, nós conhecemos. Versículo 6, ele está bem? E eles respondem, sim, ele está bem, e aquela que está vindo ali é Raquel, a filha dele, que está vindo com as ovelhas. E aí,
Isso é uma coisa que eu estou tentando te ensinar desde a primeira vez que a gente estava aqui na quinta-feira. Eu estou tentando te mostrar como a Bíblia, irmãos, conta uma história transversal, uma história só. Não são pequenos capítulos. Aqui é uma grande história. Para os leitores de todo o livro do Gênesis, aqueles que estão acompanhando a história desde o começo até esse ponto, as conexões são impossíveis de não perceber. Porque já teve um poço antes nesse livro. A gente não viu, a gente pulou esse capítulo, mas outra pessoa estava num poço onde coisas importantes aconteceram. Na verdade, mais de um poço aparece. Um deles é com Agar, a escrava, a gente não vai falar disso. Outro que aparece é exatamente com o pai de Jacó. Quando o servo parte para encontrar uma esposa, ele também está num poço. E ele também encontra a Rebeca lá. E nesse encontro, ele está entendendo que Deus está guiando a sua mão para ele chegar no objetivo específico. Agora a gente está tendo o filho de Isaac. Jacó, ele também está num poço. E também estando num poço, aparece uma mulher. E aí esse pessoal diz, aquela ali é Raquel, filha de Labão, filha da pessoa que você está procurando. Então, qual é a ideia? O narrador está tecendo um texto para a gente, para fazer a gente perceber que da mesma forma que aconteceu com o servo, Deus guiando esse homem para encontrar o objetivo, está acontecendo agora também. Jacó está sendo guiado por Deus nesse processo, até que ele chega no poço. O Senhor está movendo esse trapaceiro, né? Está dirigindo esse homem. E aí, versículos 7 e 8, dizem para nós que a gente tem um problema. A pedra, irmãos, que tampa o poço, ela é muito pesada. Custa remover essa pedra. E você empiricamente também entende que precisa ser assim, né? Se é uma pedra pequena que qualquer pessoa remove, contamina-se a água do poço, o que acontece, irmãos? Fica todo mundo doente. Potencialmente todo mundo morre. Precisa ser uma pedra difícil de remover. Então, como a coisa acontecia? Todo mundo ia mais ou menos no mesmo horário para que todo mundo junto removesse a pedra, todo mundo dá de beber aos rebanhos, recoloca-se a pedra e a vida segue. É isso que está acontecendo. Eles estão lá esperando esse momento acontecer. A remoção da pedra é um requisito fundamental. E precisa de muita gente. Raquel também está esperando, ela chega. Na parte B do versículo 9, aparece um detalhe aí, irmãos, que é fundamental, que eu quero que você perceba. Versículo 9. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas do seu pai. Por quê, irmãos? Porque era pastora. Quem está dizendo isso, irmãos? Está escrito aonde? Está na Bíblia. Dizendo o quê? Que Raquel era pastora. Curioso, né? A gente tem aqui uma mulher que está literalmente trabalhando, irmãos. Ela literalmente está participando do ofício que dá o sustento à sua família. Ela é a única que trabalha? Claro que não, mas ela também trabalha. O hebraico deixa isso explícito. Essa mulher está trabalhando em prol da sua família. Pois bem, e aí o texto vai ficando engraçado, pelo menos na minha perspectiva, né? Quando Jacó viu Raquel, no versículo 10, e aí essa mulher chega com as ovelhas, ele vai começar a mostrar novamente que ele é um homem de estratégia, irmãos. O que ele faz? Jacó, por que ele remove a pedra, irmãos? Todo homem, quase todo entende intuitivamente. É igual, irmãos, você já deve ter visto isso, né? A gente aqui, por exemplo, tá com os adolescentes, você fala, gente, a gente vai precisar pegar as cadeiras lá de baixo, trazer aqui para cima. Os caras vão pegando quantas por vez? Pega duas, pega uma, corpo mole. Chegam as meninas, de repente, os caras viram os trabalhadores lá do CEAGESP, né? Vai carregando. Gabriel, você tá rindo, você sabe como é que essas coisas funcionam, né? Ele tá lá, chega a mulher, ele não a conhece ainda. O que ele faz? Eu vou mostrar agora quem eu sou. Essa demonstração de virilidade, de força, né? Ele vai resolver sozinho o problema de todo mundo. Ele vai remover a pedra. E ele consegue remover a pedra, que coisa, né? Então, fim desse processo, no versículo 11, a gente entende, a partir do texto, que esse primeiro contato é criado. Ele remove a pedra, todo mundo, então, se serve do poço, e aí Jacó beija a Rebeca. Irmãos, é um beijo romântico? Não. Aqui é um beijo
cumprimento, certo? Um beijo tradicional, como a gente faz ali, acaba o culto, a gente fica dando 2 beijinhos para ir para casa. É isso que está acontecendo. É um beijo casto, de cumprimento, e aí ele chora. Curioso, né? E aqui eu realmente acho esse um texto bonito também, porque ele realmente é emocionante. Esse homem está perambulando. Quanto tempo? A gente não sabe. Quanto tempo demora essas viagens? Ele está andando sozinho, longe da sua família, longe dos seus. E agora ele chega na terra da sua família. A sua mãe saiu de Harã. E ele chega lá. E ele encontra uma prima. Ele está novamente em família. A gente está vendo aqui um cenário de reunião. E aí ele se emociona e chora. E conta, versículo 12 diz isso, né? Ele conta tudo para Raquel. E Raquel, ouvindo, corre para encontrar seu pai. E ela, por sua vez, conta tudo a Labão, que também corre. E curioso isso, né? A família vai se reunir. Labão corre em direção ao seu sobrinho, também, versículo 13, corre, abraça-o, beija-o e o leva para casa. E aí, onde a gente parou de ler, no versículo 14, o texto diz para a gente que ele pronuncia uma frase que é muito sintomática do que ele está sentindo. Ele diz: você, de fato, é meu osso e minha carne. Que é uma linguagem que espelha um pouco Gênesis, né? Quando Adão fala, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O que ele está dizendo? A gente é família. A gente realmente tem um vínculo de intimidade. Você faz parte da minha família. E acaba aqui o primeiro ato, né? Qual é o primeiro ato? Jacó está caminhando, ele encontra sucesso, ele chegou em casa. Esse homem pode descansar agora da sua jornada. O texto não deixa isso explícito para a gente, mas como eu te falei, a partir desses temas transversais, a gente entende que Deus está guiando ele para encontrar a sua prima exatamente nesse poço, nesse momento específico. Pois bem, o tempo vai passar agora, irmãos. Um tempo curto, passa um mês. Só que agora vão aparecer questões concretas. Labão vai falar com Jacó. E ele fala o seguinte: Jacó, você está aqui há um mês comigo já. Ele pergunta: você vai trabalhar de graça? Escolhe o seu preço. Isso aparece no versículo 15. Ele diz: será que você vai trabalhar de graça só porque você é meu parente? Não, diga-me qual deve ser o seu salário. Curioso, né, irmãos? Você percebe essa ética que perpassa toda a Bíblia, desde a gente está muito no começo do povo de Deus. Mas ele entende: não é justo que você não participe do trabalho, da riqueza que você está gerando. Você não está trabalhando para mim? Então você tem que receber alguma coisa. Não é só porque você é meu parente que você vai trabalhar de graça. Esse movimento de honra, de justiça, esse movimento de dar a uma pessoa que é próprio dela, mesmo que você seja meu parente, você merece um pagamento. Todo trabalhador merece. E merece porque é justo. Se o trabalhador produz riqueza, ele participa da riqueza junto com o dono. É isso. É isso que Labão está fazendo com seu sobrinho. Qual é a resposta, irmãos? Esse texto é incrível, né? Qual é o salário? O que Jacó vai pedir como retribuição do trabalho? Aparece para a gente, antes que ele responda, o ensejo da resposta, né? Labão tem quantas filhas, irmãos? 2. Lia é a mais velha, Raquel é a mais nova. Uma é lindíssima. Por que eu sei disso? Olha aí, versículo 17, a parte B. Olha como a Bíblia é incrível, irmãos. Olha como é que o tecido do texto está montado. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. O que é bonita e formosa, gente? Ele está dizendo a mesma coisa. Ela é bonita, ela é bonita. Ela é linda, ela é linda. Por que essas duas palavras para dizer a mesma coisa? ênfase. A Bíblia está dizendo, essa mulher era realmente muito bonita. A outra tinha olhos sem brilho. Que coisa, né? O que significa olhos sem brilho, irmãos? Os teólogos discutem isso há 2000 anos. E antes dos teólogos cristãos, os judeus já discutiam também o que esse texto está querendo dizer. Alguns vão dizer, ela tinha literalmente problema na visão. Ela era estrábica. É uma possibilidade. Outros estão dizendo que é uma linguagem poética. Não, ela era uma pessoa que não era bonita. Independente do que seja. O texto todo está montado para mostrar para a gente uma oposição. Tem uma que é muito bonita, a outra não é. É isso. Pode ser também. É uma pessoa meio deprimida, meio introspectiva, então ela não é muito... Ela não tem muita vivacidade. Pode ser. Mas percebe, irmãos, que independente de qual seja a realidade, o que o autor está querendo falar para a gente entende. Uma era muito bonita, a outra não era.
Pois bem, irmãos, mais uma vez, a gente tem aqui um drama importantíssimo apresentado. De novo, a gente fica meio rindo, porque é meio engraçado mesmo. Mas, pare e pensa a vida real disso aqui. A gente tem duas irmãs no mesmo núcleo familiar, uma muito diferente da outra. Uma muito bonita. E beleza sempre foi valorizada, irmãos. Na história humana inteira. Tem uma que é muito bonita, a outra não é. Isso gera um problema, ou pelo menos isso pode gerar um problema muito intenso. E nesse caso, realmente acontece. Duas irmãs em disputas. Duas irmãs que são tratadas com desigualdade por todo mundo. E aí a gente volta para a pergunta: você vai trabalhar de graça? Jacó vai responder: não, não vou trabalhar de graça. Qual vai ser a paga do seu trabalho? O texto diz para a gente, no versículo 18, que Jacó amava Raquel. Curioso, não, irmãos? O verbo aqui no hebraico é um verbo meio aberto. Não significa só uma relação romântica. Usando esse mesmo verbo, você pode dizer que ama um objeto, que você ama o próprio Deus, que você ama outra pessoa. Esse amor pode ser puro ou pode ser impuro. Os próprios dicionários colocam isso. Contudo, irmãos, o texto vai ensinar para a gente um fenômeno humano que é muito curioso, que é essa paixão meio arrebatadora. Esse amor que realmente é puro, esse enlace emocional que se dá entre um homem e uma mulher. É disso que a gente está falando. Jacó, irmãos, realmente amava Raquel, numa qualidade que era muito profunda, que era muito potente, era violenta, inclusive. Ele realmente amava essa mulher. E ele vai começar a provar que esse amor é profundo a partir da vida concreta. De novo, né? Porque aqui nós não temos tantos jovens, mas para a galera lá do fundo que é muito fácil falar que você ama alguém. Não é, irmãos? É muito fácil. Especialmente agora que você tem ChatGPT, bota lá, ChatGPT, escreve uma declaração de amor para mim com as melhores palavras, coisa mais linda do mundo. Você vai e encaminha a mensagem. Uma coisa é dizer, outra coisa é provar na vida concreta. Irmãos, tanto os mais velhos sabem disso, né? Chega aquele casal e, meu Deus, só tem aquela pessoa no mundo para mim. Se eu não tiver, o mundo acaba. 2 meses depois, passou. Aqui é outra coisa, irmãos. A prova vai vir da vida concreta, da vida diária. Ele vai dizer, eu vou trabalhar por ela 7 anos. Esse é o preço. Ele vai trabalhar para ter o direito de se casar. Mas eu quero mostrar um detalhe importante. Olha só comigo o versículo 18 de novo. A resposta é, eu trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Você está vendo que a resposta não deixa espaço para qualquer interpretação errada. É Raquel, a mais nova. É quase que eu vou falar assim, olha, é Raquel mesmo, tá? Tá entendido? Raquel, ok. Irmãos, a gente está vendo que expediente aqui? A gente está vendo especificamente aparecendo o dote. Dote é um pagamento dado, nesse caso específico, para o pai da noiva. Então, alguém quer contrair matrimônio, vai literalmente pagar. 2 coisas estão embutidas nesse pagamento. A primeira é, o homem está dando prova concreta que ele consegue sustentar a casa. Se ele não consegue pagar o dote, é uma prova que ele não consegue sustentar a família, portanto, não pode casar. Um outro motivo pelo qual o dote era dado era literalmente uma indenização. Eu estou tirando de você um dos trabalhadores da sua casa. Eu estou dando uma paga em retribuição a essa força de trabalho que você vai perder. Era assim que funcionava no mundo antigo. Qual é o problema aqui, irmãos? Jacó está propondo uma quantia que é completamente absurda para os padrões da época. É muito dinheiro, irmãos, que ele está dando. É uma quantia generosa diante desse cenário. O que eu estou querendo dizer? Ele está literalmente dizendo muito concretamente, eu amo essa mulher. Amo tanto que está aqui, eu vou entregar 7 anos do meu trabalho por ela. Quanto é que dá, irmãos, hoje? Eu fui fazer as contas. Mentira, eu botei no ChatGPT, ele fez as contas para mim. Mas eu sei quanto é que é. Me diz aí, quanto é que dá? Em média, assim, um chute. 7 anos de trabalho. Para que você não coloque sua matemática para fora, eu vou te dizer logo. Irmãos, são 200 mil reais. De um salário comercial de 3 mil. Essa foi a conta que eu coloquei. Nem coloquei um salário mínimo, nem coloquei um salário comercial. Se fosse um salário de 3 mil reais, daria 200 mil reais. Um apartamento quitado, irmãos, ou pelo menos perto disso. Essa foi a oferta de Jacó.
E a pergunta é, qual é o homem que faria isso? Irmãos, qual é o homem que hoje chega para o pai da noiva e fala assim, eu quero muito casar com sua filha. Toma aqui, duzentão. E pode até ter gente que é muito rica que faz isso porque o dinheiro não importa. E gente pobre que faz isso. Eu vou passar 7 anos trabalhando para ter o direito de casar com ela. Tudo isso é para mostrar o tamanho do amor desse homem que é genuíno, irmãos. E outra coisa, né? Para a gente perceber como as personagens da Escritura não são planas. Se você ler um romance, Machado de Assis é um gênio, né? Mas um romance ruim, as personagens são rasas. Ela é sempre ruim ou sempre boa. É sempre o herói, sempre o vilão. Aqui você vê que no mesmo personagem a gente tem aquele engano horrível que ele fez com o pai, mas um amor genuíno também. Nós somos assim, irmãos. Seres humanos são assim, capazes de coisas muito feias, mas também coisas muito bonitas. A gente está vendo uma face muito bonita desse homem. Ele diz, eu amo tanto essa mulher, que eu vou trabalhar por ela 7 anos. E aí vai aparecer agora em Labão uma das coisas mais irritantes da Bíblia. Ele vai responder assim, olha, é melhor dar ela a você do que dar a outra pessoa. Então tudo bem. O jeito que ele está contando é de uma estratégia de um negociador mal intencionado. Porque ele está dando a entender, tipo assim, olha, eu vou perder de qualquer jeito, então é menos mal que seja para você. É quase como se ele estivesse dizendo, eu estou perdendo dinheiro, mas vamos em frente. Irmãos, é exatamente o contrário. Ninguém ia pagar isso por essa mulher, por mais linda que ela fosse. É desproporcional demais. Além disso, seria ótimo ter esse homem como genro. Por quê? Não sei se você lembra, mas quando Rebeca é dada a Isaac, lembra que o servo deu presentes e mais presentes? Labão sabe que Rebeca casou com um cara rico. Então, ter na sua família alguém rico como esse cara é ótimo. Ele está ganhando de todo jeito, mas ele está tentando mostrar que, tipo assim, tudo bem, eu vou aceitar, mas nem era isso que eu queria. Mentira, irmãos. O tio aceita esse acordo absurdo, fingindo que quase sai no prejuízo, né? E aí aqui começa o engano do enganador. O enganador está sendo enganado aqui. E aí a gente tem agora o versículo 20, que é uma das pérolas da Escritura, né? Um dos versículos mais lindos da Bíblia. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. 7 anos, irmãos. 7 anos trabalhando. Se fosse 7 anos esperando, já era ruim, mas são 7 anos trabalhando. E aí o texto diz que pareceu para ele como se fossem poucos dias. Por quê? O tamanho do amor que ele tinha por essa mulher. Bonito, né? Versículo 21. Acabam os 7 anos. A Bíblia é rápida, né? Às vezes. Acabam os 7 anos. Você sabe que não foi rápido. O que você estava fazendo há 7 anos atrás? Nem tinha pandemia. A gente nem sabia que um dia que dava para passar 3 anos no mundo fechado. 7 anos. Que ano era? 2018. Copa do Mundo da Rússia. Então, lembra lá. 7 anos. Acabaram os 7 anos. Chegou o dia do pagamento. Versículo 21 ele diz, dê-me a minha mulher. E aí Labão, versículo 22, reúne todos os homens do lugar e dá um banquete. Uma festa imensa, irmãos. Alegria. Contudo, existe uma perversão enorme no texto. Você já conhece essa história. Versículo 23. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Jacó tem relações com a irmã mais velha. As núpcias não vão se dar entre Jacó e Raquel, vão se dar entre Jacó e Lia. E aqui acaba o segundo ato dessa história. O casamento vil, irmãos. Esse casamento dá vergonha. Todo esse drama acaba num casamento arranjado em que está todo mundo se enganando e sendo enganado. Versículo 25. Ao amanhecer, Jacó tem um contato com a verdade. Ele foi enganado. E a pergunta é como? Talvez você faça a pergunta hoje, como pode ser que alguém se engane desse jeito? Algumas informações. Irmãos, no mundo antigo, a primeira coisa de todas, que é bem diferente da gente, no mundo antigo, a noiva fica de véu. A gente também tem isso. Mas hoje o véu, eu nem entendo direito. O véu é meio que para trás, assim, né? Tipo uma tiara e o véu cai pro cabelo, assim. O véu não está cobrindo nada, na real, né? O véu real era literalmente o véu, tipo, meio mundo árabe, assim, não dá para ver o rosto. E a noiva ficava com o véu completamente vestida a festa toda, irmãos.
Estranho, né? Enfim, talvez a gente seja estranho também para eles, mas beleza. O fato é, acontecer desse jeito. A festa toda coberta. Então tá lá aquela mulher totalmente coberta. Ok. E quando é que ela vai tirar o ato? O véu. No ato conjugal é que pela primeira vez ela vai tirar o véu. Ok. O casal só vai ficar junto efetivamente nas núpcias, irmãos. E o texto diz pra gente que isso aconteceu à noite. Meu irmão, minha irmã, num lugar que não tem energia elétrica. Não foi em São Paulo, não foi em Pirituba, certo? A gente tá aqui no meio do deserto de noite. Tem um segundo componente, né? E você precisa de maturidade para ler a Bíblia. Irmãos, na Escritura, do começo ao final, a gente vai falar só sobre isso depois, mas no começo ao final da Escritura, as pessoas consumiam álcool. Certo? Não dá para fugir disso. Está no texto. Tanto que o primeiro milagre de Jesus é num casamento judeu. E ele transforma a água em vinho. O vinho da Bíblia não tinha álcool. Isso é verdade? Como é que Noé ficou embriagado em Gênesis capítulo, 9? Vinho, irmãos, vinho. Eu não estou dizendo para você que Noé ficou embriagado. Eu não estou dizendo para você que Jacó ficou embriagado também. Eu só estou dizendo para você que a combinação de todos esses elementos cria um ensejo para que esse engano realmente se dê. Entende? Festa, todo mundo curtindo, beleza, as pessoas estão bebendo, tá de noite, ele entra. Quem imagina que a noiva foi trocada? É isso que acontece. No contexto aí, Lia poderia ter se negado? Essa é uma ótima pergunta, eu vou falar sobre isso em poucos minutos. Olha só, o efeito é inescapável. Como aconteceu? Pode a união de todas essas coisas, mas o fato é, ele não sabia quem era. E aí ele disse para o seu tio, né? O que é isso que você fez comigo? E a resposta do tio é uma mentira gigantesca. Ele diz, aqui na nossa terra não se faz assim. Não casa primeiro a mais nova e depois a mais velha. Só que isso é mentira, irmãos. Uma mentira deslavada. Por quê? Ainda que realmente tenha algum extrato cultural em que isso não seja o mais normal é a mais velha, depois a do meio, depois a mais nova. O normal é isso. Mas não existe nenhum amparo legal que imprime essa necessidade. Não se quebra nenhuma lei invertendo essa ordem. Então, o preço absurdo que Jacó pagou por Raquel, Labão agora vai colocar como imperativo para que ele de fato tenha Raquel quando ele tinha pago logo no começo. Ele diz, não é assim que se faz. Você vai trabalhar mais 7 anos agora se você quiser casar com Raquel. Ele já tinha pago 7. Já era uma quantia absurda, irmãos. Já era o fim do fim. E agora ele fala, você vai trabalhar mais 7. Ou seja, ele está se aproveitando da fragilidade da situação do genro. Por quê? Não tem mais saída, irmãos. Ele precisa, não tem o que fazer. Várias pessoas debatem o princípio legal disso tudo. Mas nessa altura que a gente está, do desenvolvimento humano, irmãos, não tem corte de apelação, não dá para falar com ninguém. Não tem juiz, você não pode falar com o rei, não tem nação aqui. Era uma tribo. Quem mandava na tribo? Labão. Acabou. Jacó está numa sinuca de bico. E aí, o texto diz pra gente, então, que ele foi enganado de uma forma traiçoeira e devastadora também. E aí, 7 dias depois, existe o casamento. Agora com Raquel. Porque perceba, antes você vai trabalhar e depois você vai casar. Agora ele fala, eu te dou sua esposa que você queria mesmo. Mas você vai contrair uma dívida agora por mais 7 anos. Então ele não espera mais 7 para casar. Ele casa uma semana depois, mas agora ele tem um débito de 7 anos para pagar. E a gente tem então aqui esse casamento duplo, né, feito. O núcleo familiar é composto por 2 irmãs que vão disputar o mesmo marido, irmãos. Olha o drama que está posto aqui diante da gente. E aqui nasce de uma mentira, de um engano, que nasce da avareza, da ganância. Labão só quer ficar rico, cada vez mais rico. E aí ele engana o enganador. Que coisa, né, irmãos? Como é que Jacó se sentiu no dia seguinte, irmãos? Tendo sido enganado. Como é que Raquel se sentiu? As pessoas, os estudiosos, a gente aqui, em algum campo, a gente está só conjecturando. Não, a Bíblia não fala sobre isso, então não precisa ser assim. Mas existe a suspeição, inclusive, que Raquel foi impedida de ir para o casamento. Claro, né? Ele ia vê-la lá. Como é que essa mulher se sente?
vendo o seu futuro marido casando com a irmã. E como é que se sentiu Lia? E aí entra agora o papel de Lia nisso. Ela estava mancomunada com seu pai? Ela quis casar enganando Jacó? Ela participou? Ela era obrigada? O texto não vai falar disso para a gente em nenhum momento, irmãos. Mas o jeito que o texto é montado dá a entender que, assim, na verdade a gente tem certeza disso, a gente só não sabe se isso foi o centro, mas ela não tem como dizer não. Se o pai dela disse, você vai casar e a gente vai enganar, acabou. Ela não pode se colocar contra e dizer, eu não vou. Não pode. O coração dela estava nisso junto com o pai? A gente não sabe. Mas o fato é, na hora que o pai decidiu, ela tem que fazer até o fim. Que sociedade, né, irmãos? Que coisa horrível. E um pequeníssimo parênteses que brotou na minha cabeça agora. Aí as pessoas às vezes olham isso aqui e falam, tá vendo? A Bíblia é machista, porque os homens obrigam as mulheres. Irmãos, a Bíblia não é machista. Deus nunca pensou isso aqui, tá? Isso não parte de Deus. Isso parte dos homens. Os homens é que fazem isso. Pois bem. Tá aqui. Como é que agora a gente reage, irmãos? E olha de novo, por isso que eu gosto da quinta-feira demais por isso. A gente pode falar coisas mais profundas, né? Aconteceu o que não devia ter acontecido. Esse casamento está todo errado. Mas não aconteceu? Não dá para mudar o que aconteceu. Está aqui. Daqui para frente, o que a gente faz? Essa é a pergunta madura a se fazer, irmãos. Ficar discutindo, foi ruim, foi errado, foi horrível. Mas já aconteceu. Agora, como é que a gente age? Isso é muito importante também. Tem dois cursos de ação, pelo menos, penso eu. Qual é a primeira? Compreender o seguinte, olha, isso aqui não foi desejável. Não era para ser assim. Eu fui enganado, foi terrível, aconteceu. Mas agora a gente vai tentar fazer o melhor possível dentro dessa situação. Já que o pecado apareceu e já que o pecado ocorreu, o que a gente faz? Raquel e Jacó, eles poderiam compreender que Lia era tão esposa de Jacó quanto era Raquel. E que ela tinha os mesmos direitos da irmã. Eles poderiam entender isso. E aí eles poderiam, dentro dessa compreensão, buscar a situação mais pacífica possível, mais harmônica, mais cheia de paz e de justiça. Poderia fazer isso. Poderiam cuidar de Lia da forma que fosse possível, ainda que não fosse a exata mesma dimensão que Raquel. O que eu quero dizer? Eles poderiam honrá-la, respeitá-la, protegê-la, dar todos os direitos dela, cumprindo assim a justiça que vem de Deus. Poderia fazer isso, irmãos. Repetindo pela última vez. Não era para ter acontecido. Foi um desastre, ninguém gosta disso. Mas agora vamos tentar fazer dessa situação a melhor possível. Esse era um curso de ação que ele poderia ter tomado. Foi esse que eles tomaram, irmãos? Qual é o segundo? O segundo curso é o desprezo. Total e restrito. E foi esse caminho que eles adotaram. E aí aparece aqui aparece com força a potência dos editores bíblicos. Porque, de novo, o que está na sua mão é a Bíblia, sim, mas não é o original. Tem tradução aqui, irmãos. E tradução passa por escolhas feitas por homens. Às vezes os editores bíblicos, eles fazem opções estranhas, pelo menos para mim, porque eles vão suavizando o texto. Eu fico pensando assim, eles olham e falam, isso aqui vai ser muito chocante. Vamos botar outra palavra? Isso acontece muito em cantares, tá? E você deve imaginar por quê. A igreja não está preparada para cantares do jeito que está escrito na Bíblia, certo? Mas aqui aparece também. Porque olha o que o texto diz. Quando o Senhor viu, versículo 31, perdão. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada. Irmãos, essa palavra ela é muito sutil perto do original. O original não fala isso. Lia não foi desprezada apenas. Isso aqui é um eufemismo, irmãos. Você consegue imaginar qual é o verbo real que está aqui? O que realmente aconteceu? Eles não estavam só desprezando Lia. O texto original diz abertamente, eles odiaram Lia. Lia era odiada. E outra tradução possível, que está no campo semântico dessa palavra na Bíblia inteira, é eles promoveram uma forte aversão. Eles tinham nojo dela, asco, horror. E sabe, irmãos, as maiores calamidades que o mundo já produziu surgiram quando esse tipo de coisa aparece. Quando um ser humano
olha para outro ser humano igual a si mesmo, mas tem nojo dele, daí para frente surge o que a gente tem de pior. Seja nações contra nações, etnias contra etnias, ou dentro de uma mesma família. A gente está vendo aqui uma mesma casa, um marido por uma esposa e a esposa segunda pela esposa primeira. Ódio. Mais uma vez, né? Jacó tinha saído de um contexto de ódio contra seu irmão, agora cai em outro. E aí, meus irmãos, aqui vai aparecer um personagem que a gente estava com saudade dele, pelo menos eu. Que é o Senhor. Deus vai aparecer. E olha só, aqui, de novo, crente, essa é a parte que é mais madura. Essa é a parte que é menos falada quando a gente fala sobre esse texto. Olha como é o seu Deus. Versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, ou quando o Senhor viu que Lia era odiada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Deus invade a narrativa de uma forma muito misteriosa, não, irmãos? No que tange as motivações, assim. A gente não conhece a mente de Deus exata para saber o que ele pesou perfeitamente. Mas a gente sabe de uma coisa, Deus está reequilibrando a balança, irmãos. Essa mulher não tinha como se defender. Claro, né? Ela está agora debaixo de um marido que a odeia, disputando com sua própria irmã. Ela literalmente era abandonada. Ela era marginalizada. Ela era invisível dentro da própria casa. E aí Deus, que é o pai dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro e dos pobres, o Antigo Testamento coloca esses 4 pilares, ele cuida dessa mulher infeliz, irmãos. Por quê? Porque agora ela vai surgir na história como mãe. Lia é mãe, enquanto Raquel não pode ser. E aí é pela maternidade que Lia vai tentar se fazer uma pessoa completa. Mas olha de novo como essa história é tristíssima. Olha os nomes, que ela vai ter 4 filhos, e aí acaba o capítulo, a gente vai parar a história aqui. Ela teve 4 filhos, enquanto Raquel não tem nenhum. Vai aparecer o nome dos 4. No versículo 32, o nome do primeiro é Ruben, que significa o quê? O Senhor viu minha aflição, e por isso agora meu marido vai me amar. Primeiro. Segundo, o Simeão, versículo 33. O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. Terceiro filho, versículo 34. Levi, agora o meu marido se unirá mais a mim, porque eu lhe dei 3 filhos. Você está vendo? Ela diz, agora meu marido vai me amar porque eu tenho filho. Não aconteceu. Ela tem o segundo, não aconteceu. Ela tem o terceiro, ela fala, agora finalmente ele vai me amar. Por quê? Porque eu estou dando o terceiro filho. Não acontece. Versículo 35, nasce Judá, e aí o texto diz, significa o nome, né? Desta vez eu louvarei o Senhor. E é aqui que a gente vai parar, que aqui acaba o capítulo. Essa história continua, exatamente falando sobre a mesma coisa. O texto diz que ela parou de ter filhos, mas ela vai tê-los ainda mais. Ela vai voltar num segundo momento para ter mais filhos. Mas, meus irmãos, algumas rápidas indicações para a sua vida. Mais uma vez, a gente está vendo o poder absolutamente destruidor do pecado. E a gente vai poder retroceder tentando encontrar a culpa. Quem é culpado, irmãos, pelas coisas estarem desse jeito? Repito, pela última vez, olha a infelicidade dessa mulher. Casada com um marido que não a ama, e ela sabe que ele não a ama. E ela sabe que é humilhada. E ela sabe que é preterida. Ela vai batizando cada um dos filhos. Agora o amor vai vir, e nunca vem. Quem é o culpado por isso? Labão é a primeira resposta, né? Se esse homem tivesse aceitado um preço justo por Raquel, isso não teria acontecido. Se ele não fosse avarento, ganancioso como ele é. Se ele não tivesse enrolado o genro, isso também não teria acontecido. Se ele fosse justo, se ele cumprisse a sua promessa. Se Raquel não tivesse entrado nesse jogo de disputa para humilhar sua irmã, isso também não teria acontecido. Várias culpas, mas quem é o culpado principal? É aí que está a questão, irmãos. Por isso que a gente falou sobre a semeadura. A gente está vendo aqui esse homem sendo enganado. Mas quem está sendo enganado era o enganador, lembra? Ele, com seu pai cego e muito idoso,
fez o homem tremer, o corpo todo se chacoalhar por causa de um engano profundo que ele acabou de fazer. Aí sim, por isso que eu estou falando de uma paga imediata. Poucos meses atrás, esse homem tinha saído e aí entra na casa do seu tio e começa a ser enganado por ele. A gente tende a enxergar Jacó como vítima nessa história. E só nesse pequeníssimo recorte ele é. Mas certamente ele não é inocente, irmãos. E nunca foi. Desde que ele aparece na Escritura. Essa é uma excelente pergunta. Será que Jacó tem consciência? Será que ele liga os pontos? A gente ainda vai continuar nessa história e vai ver ainda Deus trabalhar no coração dele. O que, de novo, é uma história linda, né? Deus está pegando um cara todo errado. Eu sei que se você fosse Deus, você não ia escolher Jacó para estar nos patriarcas. Mas ele escolhe. Deus escolhe. E vai cuidando. Sim, isso vai aparecer. Então, nosso Deus é muito misterioso. Muito. Deus poderia ter impedido essa paixão avassaladora? Claro. Por que ele não fez isso? Irmãos, desculpa, eu não sou a pessoa que vai responder. Eu não sei por que Deus faz isso. Mas Deus faz. A culpa é de Deus, irmãos? É tão bobo, né? Assim, pessoas leem isso. Deus fez essas coisas serem assim? Não, Deus não fez. As pessoas estão escolhendo isso. Mas, nessa loucura toda, Deus vai guiando e consertando as coisas, irmãos, de uma maneira absolutamente linda. Certamente esse homem não é inocente. Tudo começa nele e ao fim do relato a gente vê que ele continua não acertando. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, para a sua vida hoje, cuidado. O pecado sempre cobra o seu preço. Irmãos, pelo amor de Deus, fuja do pecado. A Bíblia fala sobre isso do começo ao final também. Deus vai perdoar você? Vai. Pastor, se eu trair minha esposa, eu vou para o inferno? Se você ficar traindo o resto da sua vida, impenitente, talvez. Mas se você trair uma vez só, Deus vai te perdoar se você realmente se arrepender. Isso não esgota a questão, irmãos. Eu estava lembrando ontem, por acidente, assim, eu não sei se eu estava lendo alguma coisa sobre, mas eu lembro de Davi. A gente fala que Davi cometeu o pior, o assassinato, tal, e foi muito ruim mesmo. Mas depois dali, você lembra as outras coisas que Davi fez, que foram tão ruins quanto? Querendo proteger seu filho, gera uma guerra civil. E morre uma porção de gente. E depois que o exército mata o filho de Davi, ele vai chorar pelo filho ao invés de congratular o exército. E aí precisa do comandante dele falar, se você não for lá agora, você vai perder a nação toda. Então, perceba, um homem que vai até o fim da vida com o coração magoado, irmão, sofrido. Deus perdoou? Perdoou. Jesus é o filho de Davi? É. Mas o coração dele foi até o fim machucado do pecado. Isso quer dizer o que pra gente? Cuidado com essa graça barata, que é, eu vou fazer, Deus vai me perdoar mesmo. Pode até ser que Deus perdoe, pode ser que você de fato se arrependa e Deus te aceite de novo. Mas o pecado vai cobrar um preço, irmão, sempre cobra. Sempre cobra. Já falei isso pra você 1 milhão de vezes. Eu adoraria, porque tem gente que é isso, né? Pensa assim, eu vou aproveitar a vida toda, quando eu estiver quase morrendo, aí eu peço perdão e vou pro céu. Irmãos, eu fui pra longe da igreja, 1000 aspas, para aproveitar a vida. Eu gostaria que esses anos não tivessem acontecido. Eu adoraria que isso não tivesse acontecido mesmo. Porque até hoje eu sofro consequências desses anos que eu fui para fora. Deus me perdoa? Perdoa. Nova história? Sim. Ainda assim é uma desgraça. Fala, meu irmão. Exatamente, exatamente. E olha, é uma das passagens mais horríveis da Escritura. Que é quando o filho dele humilha, dormindo com as esposas dele, né, a céu aberto. Então, os enganos de Jacó talvez nunca tenha pesado o coração dele, que era o que a gente estava falando. Mas ele foi enganado aqui. Então, a gente aprende o poder destruidor da mentira também, irmão. Da engano, da trapaça. Tem muita gente que faz isso, né? Gente crente que fica tentando manipular as pessoas para ter um fim que ela acha honesto. Deus nunca faz isso. Deus sempre age aberto. É Jesus que fala, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que é, diga que é. Não haja a partir de subterfúgios. Labão, ele queria ter mais dinheiro, ele queria resolver os problemas das famílias. O que aconteceu? Ele piorou, irmãos. Ele aprofundou muito mais a dor. Lia sofria muito, mas ela sofria menos quando ela era solteira. Era melhor ter sido preterida e ficar na casa do pai do que ter casado nesse tipo de arranjo, que ela agora é casada contra um inimigo e que está dividindo esse inimigo dela com a própria irmã. As artimanhas nunca valem a pena, irmãos. Nunca. E a verdade sempre deve prevalecer sobre tudo. E aí uma última coisa, a última lição, que é a que eu acho mais fundamental de todas.
que eu tenho dito para você sempre também. Mesmo em situações terríveis, a gente deve ser justo. A gente nunca deve usar o nosso poder para massacrar outras pessoas, como esse casal fez, como Abraão fez também lá em cima. A gente nunca deve sentir nojo de ninguém, irmãos. Independente de qual seja a história, a gente é chamado para ser agente de pacificação, de cura, de harmonia. Eu não sei porquê, desde que eu estou falando, desde o começo, esse exemplo está me vindo na cabeça. Mas, por exemplo, você tem um marido e uma mulher, criam seus filhos na igreja. E aí seu filho faz uma besteira enorme, sei lá, engravida alguém fora do casamento, e aí é trazido para sua casa uma pessoa que você julga horrível. E agora você tem que conviver porque ela é esposa ou marido do seu neto. Entenderam, né, irmãos? Tem gente que fica tratando mal. Do tipo, cara, você nem devia estar aqui, você foi um erro na vida. E começa a infernizar a vida de todo mundo e apodrece a família. Irmãos, o pecado aconteceu, foi ruim. Vamos tentar ser o mais justo possível diante dessa situação agora. Seja um agente de pacificação, irmãos. Seja um agente de bondade. Seja você uma ação de Deus para restaurar a história toda. A gente abandonou essa história agora, mas ela vai seguir. E a gente vai ver mais uma vez como Deus é bondoso, como Deus cuida dos pequenos. Lia é a odiada, desprezada. E aí é dessa mulher que nascem as duas principais tribos de Israel que a gente viu hoje. Nasce de Lia, Levi e Judá. A tribo dos sacerdotes e a tribo de onde vem nosso Senhor Jesus. Que coisa, né? Jesus é filho de Lia, não de Raquel nesse sentido. Se você vai na cronologia, ele é da tribo de Judá. Exato. É por isso que Gênesis é tão bonito. Um dos motivos é isso. Esse Deus, mais uma vez, está consertando essas histórias horríveis que a gente cria. Mas ele vai promovendo salvação sobre a terra toda a partir de gente falha desse jeito. Esse é o seu Deus. E eu espero que você entenda que ele continua fazendo isso hoje. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo que passamos juntos. Te agradecemos profundamente pelo Deus que o Senhor é, Pai. E que a tua bondade, a tua misericórdia, que o Senhor dispensa tão livremente sobre pecadores, continue nos atingindo, Senhor, para que nós também sejamos alvos desse amor. Que não seja assim com a gente, Pai, que nós não erremos como esses irmãos erraram. Mas se isso nos acontecer, Pai, se o pecado bater a nossa porta e a gente abrir, nos recoloca no caminho, Senhor, nos perdoa e nos ajuda a partir dos erros, construir novas histórias bonitas junto com o Senhor, Pai. Que no nosso meio haja reconciliação, harmonia, paz, que nós sejamos o povo que contigo escreve novas histórias, mas que a gente seja sempre, Senhor, ligado a Ti, para que o pecado passe o mais longe possível de nós, Pai. Nos purifique, é o que te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém.